Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amado e queridos irmãos e irmã, aonde você se encontra neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra. Se você está pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós convidamos você, se é pela primeira vez, não se esqueça de cadastrar na nossa página da internet. Nós agradecemos. Nós somos o grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos nenhuma religião. Não somos igreja, nem casa espírita. Nós somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos, estudamos vida além da vida. Por isso nós examinamos e estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Nós sempre explicamos isso. Porque a única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito, não tem separação. Para ser ecumênico, não podemos ter separação de raça, de cor, de religião, porque nós somos todos uma só família. Família que permanece unida, vencerá. Unidos nós venceremos. Separados seremos derrotados. Hoje nós estamos gravando o capítulo 4 do livro Os Mensageiros. É o segundo livro da coletânea de André Luiz Espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele passa para nós a vida além da vida, a vida no mundo espiritual. Nós acabamos de colocar aí na internet o capítulo 3, né, que é a chegada dele no Ministério da Comunicação. E ele ficou conhecido, né, como o segundo médico dessa equipe de 50 alunos. E ele, então, soube qual era a atividade que ele ia estudar para ser um mensageiro. Mensageiro, mas não é aquele que entrega a carta, o carteiro não. Ele mesmo ia ser a carta viva. E nesse dia que ele teve um encontro no Instituto da Comunicação, o ministro Aniceto deu sinal para uma pessoa que estava a alguns metros dele. E ele veio até ele então apresentou. Vicente, esse aqui é o André Luiz. Ele foi médico igual a você na Terra. André Luiz, esse é Vicente. Vicente também foi um médico, quando no corpo físico. Segundo nos explica André Luiz, que ele ficou conversando quase por 1 hora com Vicente e chegaram à conclusão da sua afinidade. Eles agora estão juntos. E parecia que naqueles poucos minutos já eles haviam conhecido há muito tempo. A afinidade, a ligação, a conexão. Eles tinham o mesmo ideal. Então, Vicente perguntou: André, como foi a sua vida na última encarnação?
Aí a André Luiz pensou por um momento e faz aquilo que nós costumamos de fazer. Quando nós vamos falar da nossa vida, como vão falar de nós procuramos dramatizar, né? Passar para a pessoa a história como que nós fosse a pior de todas as pessoas do mundo. Que a nossa história é a história mais complicada, mais difícil. Então, André Luiz fala que começou a contar a história para ele, né? Da separação do filho, de chegar no lar, tanto tempo ansioso para encontrar a esposa querida, o filho amado, chega e encontra uma outra pessoa deitada na sua cama. A sua esposa querida, saudosa, não tinha esperado ele, não. Já havia conseguido uma segunda núpcia. Então, Vicente olhou por algum minuto para André Luiz e falou: eu também casei logo que eu me formei como médico, eu casei com a Rosalinda. Era um romance, era um amor profundo. Nós nos amávamos. Casamos, construímos nosso lar, onde tivemos 2 filhinhos. Eu, então, trabalhava, revezava para conseguir um bem-estar para a família. Fiz o curso de laboratório e comecei então a pesquisar, porque dava mais dinheiro. E aí então a minha esposa trabalhava comigo. Rosalina era uma assistente muito eficiente e tudo ia de maravilha. Era um verdadeiro lar de felicidade. Aí o meu irmão se formou, acabara de formar para advogado e veio morar na nossa cidade. Mesmo que ele ficasse no hotel, então ele não saía da nossa casa. Nós era a única família dele. E alguns tempos depois, eu percebi que a minha esposa começou a esfriar, a se afastar um pouco, a reclamar do serviço, coisa que ela nunca reclamou. Até que um dia ela disse para mim: será que você não poderia arrumar um assistente para trabalhar com você? Eu gostaria de dedicar a minha vida com os nossos filhos. Eles precisam do nosso apoio. Eu concordei com ela. Mas só que é o seguinte, aí ela quase não parava em casa. Era sempre no teatro, sempre fazendo passeio, sempre com meu irmão. E cada dia que se passava, eu sentia que ela ia se afastando de mim. Cada dia se afastando. Aí André Luiz tocou no ombro dele. Meu amigo, me parece que a minha história é parecida com a sua. Porque a minha esposa, a esposa de André, começou a gostar, se apaixonou pelo irmão dele. Por isso, o desprezo, né? E então André Luiz parece que a nossa história são idênticas. Aí ele disse: André Luiz, era bom que fosse,
Mas não é bem assim, não. Porque um dia eu, eu tirava uma cesta, né, uma soneca depois do almoço, e eu tinha uma espinha no meu nariz, na parte nasal. E aquela espinha, ela estava um pouco inflamada, né? E depois que eu acordei, eu senti uma coceira muito grande naquela espinha. E de repente começou a sentir algo estranho em todo o corpo. Procurei o médico, os meus amigos fizeram junta médica e cada dia que passava a minha situação ia piorando, piorando. Até que eu cheguei quase que no estado que os meus amigos disseram: ó, infelizmente, a gente não sabe o que você tem, não encontramos a solução. Então eu percebi que a minha vida estava desfinhando. E quando muito fraco, eu notava que a minha esposa e o meu irmão não tinham sentimento, não. Era como que ele estivesse torcendo para que eu morresse logo. Eu achava estranho aquilo. Aí vim para o mundo espiritual. Fiquei algum tempo nas trevas, nas ondas dos umbrais, até que eu fui recolhido para o nosso lar. E aqui, depois da recuperação, então eu comecei a estudar, até que eu cheguei a uma condição, eu fui visitar o meu lar. Foi então que eu descobri o meu irmão havia casado com minha esposa. Logo, nem menos de um ano em que eu desencarnei, eles se casaram. Agora, eles vivem viajando para o mundo inteiro, aproveitando a grande riqueza que eu deixei para ela, né? Aí então foi que eu descobri. Naquele dia que eu estava dormindo, eles colocou naquela espinha um vírus que eu havia separado ele no meu laboratório. Era um vírus feroz, desconhecido. Então, ele conseguiu um pouco daquele vírus, né? E veio, e quando eu dormia, eles me colocaram naquela ferida, naquela espinha. Então, percebe, eu fui cruelmente, covardemente assassinado. Prezado irmão, prezada irmã, você está diante de duas histórias. Portanto, preste atenção. Por isso que o Mestre Jesus, ele nos orienta a vigiar e orar todo o tempo. Grande foi a decepção de Vicente, mas ele havia aprendido que o perdão é necessário. Por mais terrível que seja o nosso adversário, porque o nosso adversário não é o nosso inimigo. Ele é o irmão que precisa de ajuda. Hoje, eles estão viajando o mundo todo, mas o tempo vai chegar. O corpo físico tem um prazo de validade. Tudo isso vai acabar. Eles vão voltar para cá. Agora percebe você, André Luiz, que quando ele chegarem aqui, como é que eles vão me encarar?
Porque agora eles vão saber que tudo aquilo que eles fizeram em segredo, que nunca ninguém descobriu, vai estar encarcarado diante deles. Porque, como disse o Mestre Jesus, para nós tomar cuidado, porque aquilo que é mais oculto será revelado. Portanto, o que tiver de fazer, fazer em alto som, na luz, porque ao oculto tudo será descoberto. Prezados irmãos, assim nós gravamos o capítulo 4. Este é o capítulo 4 do Os Mensageiros, que é o caso de Vicente. Se você ainda não assistiu os outros capítulos, assista. Este é o 4, mas nós temos 5 já com a introdução. Mas temos também o Nosso Lar, que nós gravamos 50 capítulos do Nosso Lar. É um vasto conhecimento de sabedoria que nós precisamos conhecer o que acontece vida além da vida. Contamos com a sua paciência, com sua humildade. Nunca esqueça de dar um like. Se você não escreveu, escreva. Nos ajuda a propagar esta pesquisa que nós fazemos. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Sou apenas um administrador desse grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós temos também o nosso estudo 7 passos para uma vida melhor, para renascer para uma vida melhor. Estamos no Instagram colocando esse estudo. Já colocamos o primeiro passo, que é o homem. Agora vamos colocar o segundo passo, o que é Deus. São 7 passos para você saber quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado pela sua humildade, pela sua paciência. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.